Olá, espero que estejam todos bem, seguros, se cuidando. Eu queria deixar claro que é uma honra estar participando aqui da Campus Party, mas com um tema tão significativo, né? Estou ao mesmo tempo honrada e um pouco intimidada depois de palestras de tão grande qualidade que me antecederam. Eu vou falar um pouco da minha experiência como gestão. Eu sou gestora de um time de especialistas, então eu vou dizer um pouquinho como é que era essa experiência. Vou tentar compartilhar um pouco do que eu já aprendi. Tá? É importante eu contextualizar onde eu trabalho para ficar claro como é o processo, o que a gente faz e quais são esses desafios. Eu trabalho numa empresa que chama Nolink Informática. É uma empresa que tem 32 anos. Tá? Nós temos mais de 900 colaboradores. É uma empresa que ela é parceira Microsoft, IBM, Cisco, Huawei, VMware. Nós temos muitas parcerias fortes. É uma empresa de prestação de serviço, mas também é uma integradora. Ao longo desses 32 anos, ela se reinventou várias vezes. Tá? Nós temos vários clientes, principalmente no setor público, clientes grandes, tipo o Supremo, vários tribunais, Cefaz de vários estados e por aí vai, tá? A minha história é intimamente ligada à Lanink, porque esse ano eu completei 24 anos. No começo do ano eu completei 24 anos que eu tô lá. Meu primeiro emprego, tá? Até 2015 eu era analista de suporte. Eu sou especialista em redes SAN, redes de armazenamento. Então, mas em 2015 eu aceitei o desafio de ir para a gestão. É um desafio constante e eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência e do que eu tenho aprendido nesses 5 anos. Tá? Então, eu aceitei a Lanink, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de participar. Eu tenho que deixar claro isso aí, porque algumas das coisas que eu vou apresentar mais à frente, elas estão conectadas. É uma empresa com um compromisso com a ética muito forte, muito forte. O respeito às pessoas é muito forte. Se alguém ainda está em dúvida, eu sou uma mulher trans, tá? Isso não foi problema na Lanink, nunca foi, tá? Então, vou falar um pouquinho do meu time, dizer como é a composição dele e quais são os desafios com essa turma, tá? O meu time é uma parte da Lanink. Internamente a gente chama de recursos técnicos compartilhados, que é um pool de recursos. Eu empresto esses recursos para projetos, eu empresto esses recursos para contratos. Depende da demanda, depende do que tiver solicitando, certo? São 21 especialistas, são especialistas mesmo, tá? São especialistas Microsoft, IBM, Cisco, Huawei, VMware. É um time muito bom e o qual eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles. Tá? Nós entregamos soluções, nós suportamos soluções de nuvem, de BI, serviços cognitivos, colaboração, conectividade, e aí vai. É uma turma muito inteligente, muito esperta, e esse é um dos desafios. Tá? Atualmente, o meu time está espalhado. No Ceará, eu fico baseada no Ceará. A Lanink é uma empresa que começou no Ceará, mas hoje ela está em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Aracaju, Recife, Belém. Está em muitas capitais.
Nós temos clientes e pessoas da Lanink quase que no Brasil inteiro, porque nós trabalhamos com contratos de serviço e tem alocação de pessoas em algumas situações, certo? Então, uma das questões, um dos desafios de se trabalhar com pessoas muito inteligentes e algumas novas é a noção de hierarquia. Não existe hierarquia. Eu estou gestora. Eu faço parte do mesmo time que eles. Eu tenho umas responsabilidades diferentes, mas está todo mundo no mesmo barco. E eu acho que isso ajuda, porque uma das coisas que eu tenho muito orgulho, e eu tenho muito orgulho, mesmo porque eu repito isso várias vezes, é que nesses 5 anos eu nunca precisei dar uma ordem, eu nunca precisei falar, você vai fazer isso porque eu sou gerente e você tem que me obedecer. Nunca chegou nem perto disso. Sempre foi, a gente está precisando fazer isso aqui, a gente está precisando entregar essa solução, a gente tem esse prazo, esse cronograma, a gente precisa correr com isso aqui. E isso nunca foi um problema. Pelo menos eu nunca vi ninguém melindrado ou se sentindo com esse tipo de negociação. E uma das coisas que eu acho que traz mais resultado é porque sempre é tudo combinado. Sempre combinado. Uma das coisas que é uma constante na nossa área é as certificações de fabricantes. Certo? Então, a gente mantém um determinado nível de parceria com a Microsoft, eu preciso ter tantos profissionais com um determinado nível de certificação. Essas coisas são sempre acordadas. Não sou eu que vou escolher quem vai fazer determinada certificação. Eu vejo quem tem afinidade, é um grupo que tem afinidade, e a gente negocia prazo, como é que vai ser o estudo, como é que isso vai acontecer. É sempre tudo negociado. Vou mostrar algumas coisinhas. Como é que racionalmente, ou pragmaticamente, ou seguindo modelos de gestão, a gente controla essa turma? Porque uma coisa tem que ficar clara. Pré-pandemia, pré-quarentena, o exercício do home office já era comum no meu time. Certo? Algumas áreas da Lanink também praticavam isso. Tá? Hoje, salvo engano, a gente está com 85% ou um número muito próximo disso de pessoas em home office. Não está todo mundo da Lanink em home office porque nós temos alguns contratos que não permitem isso. Nós temos contratos com a Polícia Federal, então temos alocados em delegacias que não tem como fazer home office. Temos alocados em hospitais ou áreas de saúde ou tribunais que precisam ter um mínimo de pessoas lá para operar. Então, mas na minha área, o home office já era uma prática constante. Não era o tempo todo, não era que nem está sendo nesse momento, mas já era uma prática constante. Por quê? Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco de certificação. O sujeito precisa fazer uma prova, ele tem um prazo apertado, tal. Ele vira para mim e fala, Renato, não estou conseguindo estudar aqui no escritório, o pessoal fica me atrapalhando, me chamando para reunião, tal. Posso ficar esses dias em casa para estudar? Eu falei, pode, só fica disponível se precisar. Então, um dos requisitos para essa administração remota funcionar é uma comunicação fácil. Então, o canal de comunicação oficial da Lanink é o Teams, é a ferramenta oficial. Todo mundo tem uma conta no Office 365, todo mundo usa Teams e tal. Mas nós temos o WhatsApp,
Nós temos o telefone corporativo, todo mundo do meu time tem um telefone corporativo, com plano de dados, tal, e tem um bom e velho e-mail também. Então, eu só digo para o sujeito, fique disponível, se eu precisar, eu quero falar com você, durante o expediente. Fora do expediente, aí já é outra história. Que nós temos, o meu time, ele faz sobreaviso. Temos rodízio, algumas tecnologias, alguns contratos demandam esse tipo de, de atividade, de sobreaviso. Tá? Então, comunicação é básico, é óbvio que uma gestão remota só vai funcionar com uma comunicação fácil. Tá? Como vocês viram, eu estou baseada no Ceará e eu tenho gente em Brasília, em BH, tal. Tem um time espalhado em várias cidades. Então, eu já administrava essas pessoas remotamente. Sempre foi assim. Eu tenho gente que tem relativamente pouco tempo na Link, no time, embora eu tenha gente com 24 anos também no meu time, 24 anos de Link, tem 24 anos de idade e 24 anos de Link. Mas tem gente que foi contratada no final do ano passado e eu ainda não tive oportunidade de conhecer pessoalmente. Entrevista, tudo online. Se não fosse o webcam, eu não ia saber nem como a pessoa parecia. Tá? Então, comunicação é uma das necessidades óbvias para você ter uma gestão remota eficiente. Aí, veja só, eu falei que o meu time ele chama recursos técnicos compartilhados. Ele é um pool de recursos que eu empresto para projeto, que eu empresto para contrato. Como é que eu faço a administração disso? Como é que é a administração do custo dessas pessoas? A gente tem uma ferramenta que chama Timesheet. Ela não é a ferramenta mais querida dos técnicos, com certeza não é, mas é uma ferramenta corporativa e a gente usa, certo? Toda atividade que o sujeito faz, ele vai lá, ele cadastra, atuei tantas horas no projeto tal, realizando essa atividade, blá, blá, blá. Eu faço esse acompanhamento, eu tirei um print da tela, que serve de amostra, que é onde eu faço a administração. Quantas horas o cara trabalhou em contrato, quantas horas ele trabalhou em projeto, quanto tempo foi em um determinado projeto. Eu também uso essa ferramenta para saber quanto tempo ele ficou estudando para uma determinada certificação. Então, é uma ferramenta que ajuda a administração do tempo da utilização dos recursos. É meio chato ficar chamando as pessoas de recurso, me incomoda um pouquinho, mas fica mais fácil para entender, certo? E existem as ferramentas de TSM, as ferramentas de gestão de SLA de contrato. Caiu um chamado de um contrato que nós temos, o SLA vai ser gerido por uma dessas ferramentas de TSM. Na Lanlink a gente usa mais de uma dessas ferramentas porque depende da necessidade de cada contrato. Então, são vários. A gente tem, sei lá, Assist, CASDM, tem uma ferramenta interna desenvolvida pela própria Lanlink, tem ferramentas em clientes que eles mesmos desenvolveram, então essas ferramentas, elas também servem de administração da utilização dos recursos, certo? Mas é mais para controle de SLA, porque a ferramenta mesmo de saber o que eles estão fazendo e de acompanhamento é o timesheet. O timesheet eu tenho um para trás, o que eles fizeram, quanto tempo eles gastaram, no que tá? E o para frente, a gente tem uma cadência semanal, onde o time inteiro se reúne, o convite na agenda, o registro no calendário, no correio, chama cadência sagrada semanal. Por quê? É um momento que todo o time se reúne, e isso foi muito interessante nesse momento de pandemia, porque antes
ela era uma reunião corrida, onde o sujeito dizia qual era a previsão dele para a semana, a gente faz toda segunda-feira, no comecinho da segunda, e era corrido. Ó, eu vou estar envolvido no projeto tal, eu tenho tanto de banda livre, e era isso. Na pandemia, a gente afrouxou um pouquinho essa compressão. Por quê? As pessoas estavam em casa sem poder sair, confinadas, angustiadas, tal. E eu afrouxei um pouquinho os termos da reunião. Hoje em dia ela se estende um pouquinho mais, mas um dos assuntos é como é que está aí na sua casa, como é que está a sua família, está todo mundo seguro, está todo mundo bem? Por quê? A gente precisa humanizar também os processos. E esse é um dos meus esforços. Humanizar os processos. Eu estou falando de ferramenta, tá, mas a gente vai chegar já na parte que eu gosto mais. Tá? Tá. Isso aqui eu já falei, as rotinas pré-pandemia da gente, tem até um print screen da tela do Teams, da Microsoft, certo? Vários canais de comunicação. Essa é a nossa realidade, certo? Já era a nossa realidade antes da pandemia. Então, não houve uma ruptura no nosso processo. Pelo contrário, quando as coisas começaram, como muitos do meu time são de colaboração, a gente trabalhou muito, muito mesmo, tipo, direto, final de semana, tal, porque nós estávamos ajudando muitos clientes a irem para home office. Então, a gente estava instalando soluções de BDI das mais diversas, Citrix, VMware, Microsoft, o Virtual Desktop da Microsoft no Azure, Teams. O que pudesse atender um cliente, o meu time estava tentando ajudar. Eu tenho um número que ele está meio desatualizado, mas que a gente tem muito orgulho, que é... Ele está desatualizado, mas a última vez que eu soube, a gente tinha ajudado 60 mil pessoas a estarem em home office. Então, como é que foi isso? 60 mil licenças de Teams, de VDI, somando tudo, esse indicador que a diretoria estava usando, e era um motivo de orgulho, porque, de certa forma, nós estávamos ajudando essas pessoas a se protegerem, as empresas protegerem seus colaboradores, e esse era um motivo de muito orgulho. Tá? Então, não teve uma ruptura. Pelo contrário, a gente trabalhou muito mais. Essas soluções em nuvem que a gente está trabalhando muito, facilitam muito o trabalho remoto. Não tem mais aquela necessidade, não tem mais a necessidade do analista estar na frente do servidor, tal. Existe essa necessidade ainda. Alguns dos meus analistas, nesse processo, eventualmente tiveram que ir para um cliente fazer uma atividade ou outra. Mas são atividades mínimas. E isso ficou muito evidente que não comprometia nem produtividade, nem eficiência, nem nossas entregas. Tá? Quais são os desafios? Eu vou contar os desafios de administrar um time desse que é manter a comunicação aberta. Eu tenho que estar disponível, certo? Eu vou usar uma palavra que não sei. Esse período de pandemia, tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu já respondo isso aí, tá? Foi um inferno. Muito trabalho, muita atividade, muita correria, muita pressão, tal. Só que sempre que um colaborador meu tenta, uma pessoa do meu time tenta falar comigo, Renata, você pode conversar agora? Você tem um minuto, tal? Eu falei, tenho. Sempre vai ser importante eu conversar com alguém do meu time. Seja uma questão técnica, às vezes seja para alguma questão particular. É uma coisa que eu tenho orgulho também, e que vai contra as boas práticas de gestão, pelo menos
pessoal mais antigo me fala, eu sou amiga das pessoas do meu time. Eles me apoiaram muito na minha transição. Isso é uma coisa que me emociona e, então, manter a comunicação aberta, isso tem que ser duas vias, certo? Uma das questões técnicas, e essa é uma das complicações, é administrar ociosidade e overbooking, certo? Ociosidade. Como é um pool de recursos, um certo nível de ociosidade é esperado, porque eles trabalham sob demanda, uma venda de um projeto, só que o overbooking tem sido mais uma constante. Então, o que é o overbooking? Eu tenho uma superalocação de recursos. Como é que a gente tenta resolver isso? Parceiros estratégicos, parcerias firmadas em áreas que a gente percebe que tem uma demanda alta. Necessidade muito forte no meu time. Capacitação contínua. Eles precisam estar estudando o tempo todo. Eu não posso estar pegando na mão de alguém e falando, aí, cara, estuda isso aqui, estuda dessa forma, vou te colocar num curso. A maior parte do tempo é autoestudo. Tá? Uma outra coisa, eu preciso administrar um turnover natural de um time tão especializado. Eles são muito bons, então eles são atraentes para o mercado. E eu não estou falando para a empresa concorrente. Eu tenho orgulho em dizer que muitos dos meus colaboradores, muitas das pessoas do meu time, preferem estar na Link, preferem estar conosco do que trabalhar em uma empresa concorrente. Quem é que atrai esses caras? Microsoft, a Nutanix, a Amazon. A Amazon estava querendo levar todo mundo, certo? Então, é um desafio. Como é que você resolve isso? Tenta propiciar um clima organizacional adequado. Como é que eu adapto um colaborador em equipe que já funciona de forma remota full-time? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, eu vou fazer uma pausa aqui para... Normalmente, eu coloco essa pessoa para trabalhar com alguém que já está acostumado. Tipo, ela não fica full-time remota no começo. Ela precisa de um certo guia, tem um acompanhamento mais próximo e tal. E estaria no próximo slide. Quando eu faço o processo seletivo, tem que ter tem que ter uma empatia, porque eu preciso confiar nas pessoas. Como eu vou trabalhar com gente muito especializada, eu preciso confiar, principalmente quem vai estar trabalhando remoto. Eu não tenho como ficar administrando o dia inteiro de alguém. Então, o começo, a pessoa trabalha com alguém próximo, a gente vai avaliando, vai medindo, e depois a pessoa começa a entender como é o mecanismo, gosta. Eu não posso negar que eles gostam, tá? Então, tá. Continuando aqui. Quanto mais difuso um cenário, quanto mais obscuro o cenário à frente, mais a gente vai precisar de competências humanas imprevisíveis, certo? Então, o que eu espero no time? O que tem no processo seletivo? Eu vejo se a pessoa tem um estado de prontidão, se ela é disponível, se ela tem imaginação, tá? Coragem para assumir desafios, certo? Eu dividi em atitude e capacidade no slide, tá? Mas eu coloquei como capacidade a capacidade de adaptação. O tempo todo nós somos expostos a novas tecnologias, novos ambientes, novos desafios, uma capacidade de variação e uma capacidade inventiva, certo? Eu acho isso muito importante, tá? Tá. Eu poderia falar a noite inteira sobre esse tema, porque esse é um tema que me apaixona, mas eu acho que dá tempo de alguém fazer mais alguma pergunta, se alguém quiser. Com certeza, humanizar os processos é um dos maiores desafios das atividades organizacionais. As pessoas não são números, a gente não pode tratar as pessoas como números. A gente precisa dos números. Mas as coisas mais importantes, elas são intangíveis. Eu não consigo definir uma métrica de proatividade.
Eu consigo avaliar subjetivamente. Mas uma métrica, quantas vezes no mês a pessoa foi proativa? Não sei. Essas avaliações são subjetivas, por isso que é necessário uma proximidade. De novo, eu queria agradecer a oportunidade aqui. Elas projetam esse convite e a Campus Party. Foi uma honra. Espero ter contribuído. Obrigado novamente.